Olá, tudo bem? Como é que você está? Vamos para uma nova série. E talvez você esteja assistindo essa série no intervalo de cafezinho aí do seu trabalho, porque vai ser muito útil. Nós vamos conversar sobre como melhorar o ambiente de trabalho. Vamos lá? Quer um lugar mais confuso, caótico, cheio de interações, enigmas para serem decifrados, problemas e desafios para serem superados do que um ambiente de trabalho? Olha, difícil, viu? Talvez só uma casa de família cheia. E como a maioria das famílias não tem tido muitos filhos, acaba que o lar não é tão complicado assim, porque você tem pai, mãe, talvez ali 1 ou 2 filhos. Agora, um ambiente de trabalho não. Um ambiente de trabalho você tem pessoas de todos os lugares, de culturas variadas, personalidades variadas, que têm que interagir e fazer algo nascer dessa interação, um produto, um fruto do trabalho que cada um faz, cada um realiza. E é exatamente por isso que o ambiente de trabalho pode ser potencialmente prejudicial para a sua saúde mental, para as suas emoções, ou pode ser um lugar de entusiasmo. Olha, estatisticamente eu não posso comprovar isso, mas como pastor, no gabinete pastoral, eu atendo muita gente e nos últimos anos, a década em que eu sou pastor, eu tenho ouvido mais pessoas falando dos seus problemas de trabalho do que pessoas falando com entusiasmo das coisas boas do seu trabalho. Às vezes não é bem o que ela faz, às vezes não é bem o salário que ganha, mas é a sensação de que o que ela faz e o salário que ganha não compensa o estresse que é lidar com as outras pessoas. Seja chefe, seja sócio, seja colega de trabalho. Então essa nova série serve para te ajudar a encontrar algumas maneiras de ser alguém que contribua para um melhor ambiente de trabalho e também para a saúde mental, seja a sua, seja dos seus colegas. A primeira coisa que você deve fazer para melhorar o seu ambiente de trabalho deve ser uma comunicação graciosa. Olha só o que Efésios 4:29 diz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O que é palavra torpe? Palavra torpe é palavra obscena, conversa depreciativa, algo que retira o valor de alguma coisa e substitui por uma distorção. Você vai encontrar a palavra torpe em piadas indelicadas, você vai encontrar a palavra torpe no meio de fofocas, você vai encontrar a palavra torpe na hora de conversar com um colega de trabalho e você o despreza usando todo tipo de adjetivos que não são reais. Palavra torpe é tudo que distorce. E no ambiente de trabalho isso é meio complicado. Por quê? O primeiro lugar onde se usa a palavra torpe no ambiente de trabalho são nas panelinhas. Se você tem uma equipe, dentro dessa equipe de 10 pessoas, por exemplo, talvez você tenha 1, 2, 3 panelinhas. Essas panelinhas vão usar palavras torpes para qualificar os outros profissionais, para qualificar a empresa, para qualificar o trabalho, ou melhor dizendo, para desqualificar. Quando você desprestigia demais o lugar onde você trabalha e os outros profissionais que trabalham com você, cria-se um clima de desprezo. Talvez essa fofoquinha, esse desprezo, não vaze com palavras das panelinhas, mas vaza com certeza com o tempo através da postura. Com o tempo as pessoas não vão conseguir mais segurar o olhar de desprezo, o gesto de desprezo. Quando se reúnem aquelas pessoas em torno da máquina de café, são as 3 pessoas mais amigas daquela panelinha, o outro profissional olha ali, ó, tá vendo? Ali, ó, estão fofocando já, devem estar falando mal de mim. Palavras torpes ajudam a moldar um clima muito julgador, um clima opressor e um clima desconfortável. Eu sei de pessoas, por exemplo, que chegavam a se esconder dentro do banheiro para respirar
de tão tóxico que era o ambiente. Chegava um ponto de que a palavra torpe ela se escondia por trás de cada frase ou cada elogio que era dado. Eu te explico melhor. Imagina que você é um trabalhador dentro de uma empresa e você já está desconfiado que as pessoas não gostam muito de você e andam falando mal de você. E de repente, numa reunião da empresa, alguém faz um elogio, alguém dirige a palavra a você, mas você já sente uma ironia no ar. Você sente as pessoas se entreolhando enquanto elas falam de você ou do seu trabalho no meio da reunião. Começa a se criar uma série de códigos e você percebe isso. Você percebe os olhares, você percebe os comentários, você percebe que as rodas se desfazem quando você chega. Mas talvez seja pior. Talvez alguém já percebeu que na sua roda não é muito bem-vindo. E você passa a não acreditar em uma vírgula que os seus colegas de trabalho dizem. Como esses ambientes se protegem, é muito possível que as pessoas não tenham como provar que estão sendo perseguidas, que estão sendo alvo de fofocas, que estão sendo alvo de xingamentos ou de desprezo. Então, tudo vai se tornando um clima tóxico. A empresa vira um pântano com gases tóxicos e você começa a achar aquele ambiente insuportável. Você pode ser um instrumento de mudança do seu trabalho. E olha, creia no que eu estou te dizendo. Se você é um instrumento de mudança, você, em breve, vai contar com o carinho, com a admiração de muita gente do seu trabalho. A tal ponto que se porventura você sair dessa empresa e for trabalhar num outro lugar, numa outra instituição, as pessoas vão sentir falta de você. Os lugares de trabalho querem cada vez mais pessoas que ajudem a unir outras. E a forma, ou uma das formas mais importantes de se fazer isso, é através da comunicação graciosa. Você viu o texto? Efésios fala de uma comunicação que edifica, uma comunicação que demonstra a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é simplesmente o ato de Deus te tratar do jeito que você não merece. Eu gosto de dizer o seguinte, tenha como pré-requisito, com qualquer outro profissional que você vai encontrar no trabalho, que a pessoa é legal, que a pessoa é um bom profissional, de que a pessoa vai fazer o seu trabalho bem. E você parte desse ponto, você começa dando crédito. Muitos profissionais entram no lugar de trabalho de forma contrária. Eles pensam assim, precisam provar o seu valor para que eu possa confiar. Precisam provar o seu valor para que eu possa ver se eu vou ter alguma parceria de trabalho com essas pessoas. Olha, se você já entrou num lugar onde já estão outros profissionais, assuma que esses profissionais são competentes, são honestos, são íntegros. E deixe a história deles com você falar por eles. Não entre num lugar de trabalho e seja colocado num corredor ali, no intervalo, e ouve de outra pessoa, olha, se eu fosse você, tomava cuidado com fulano, com ciclano, Beltrano é invejoso, o outro ali puxa tapete. Ouça, mas não leve tão a sério. Às vezes é a história daquela pessoa, daquele funcionário, com aquele colega de trabalho, mas talvez não vá se tornar a sua história. Do seu lado, você deve priorizar a comunicação graciosa. Ela pode aparecer pelo menos em 3 momentos importantes. Por exemplo, feedback. O famoso feedback. Você vai chamar alguém que você tem alguma responsabilidade sobre ele, de supervisão, e você precisa dar um retorno no trabalho. Você deveria pensar o seguinte, como é que eu dou um retorno para o trabalho dessa pessoa, de tal maneira que ela olhe para os defeitos, para as limitações ou para os maus resultados que foram observados no feedback, com vontade de crescer, com vontade de melhorar. E você faz isso com uma comunicação graciosa, mostrando para a pessoa que apesar das limitações e dos erros, ela sim é capaz de correr atrás do prejuízo. Não apenas condene, dê também a possibilidade de abrir uma porta de oportunidade da pessoa melhorar. Isso faz parte da comunicação graciosa.
Um outro momento, com certeza, é o momento onde você tem que valorizar alguém. Às vezes as pessoas ficam com receio de, numa reunião ou de um encontro entre os profissionais, de começar a tecer elogios para os outros, achando que vai perder espaço com isso. Mas na verdade você fortalece as relações. Olha, aquela pessoa faz muito bem aquela tarefa. Olha, se eu pudesse indicar alguém, eu indicaria fulano, aquele colega faz muito bem o seu trabalho. Honre outras pessoas, elogie de verdade, com sinceridade, quando for adequado. E aguarde, porque as pessoas vão perceber que você não está armado contra elas. Você não vai puxar o tapete delas. E é altamente provável que elas vão devolver o elogio. E se for um elogio sincero, elas vão querer também fazer um elogio sincero. Acredite que isso é possível. Agora, uma terceira ocasião de você poder usar a comunicação graciosa no seu trabalho é relacionado às conversas e tensões no meio da produção de um produto, no meio do trabalho. Por exemplo, aqui, no caso, nós estamos numa equipe que tem várias pessoas aqui. Tem câmeras, tem gente que faz maquiagem, tem gente que está na produção, tem eu apresentando aqui. Cada um está fazendo a sua parte. Perceba a diferença. Uma coisa é se, por exemplo, a luz não estiver muito boa, a minha posição não estiver muito boa, e a gente começa aqui uma conversa, talvez com opiniões contrárias, talvez com possibilidades diferentes de resolver a situação, mas apesar da conversa ser de uma troca, todas elas são voltadas para um único objetivo. Como é que a gente faz o melhor programa que a gente puder? Apesar das diferenças de opinião, nós estamos caminhando para a mesma direção. Todo mundo está tentando contribuir para melhorar. E isso passa através da conversa. Olha, por favor, você pode afastar aqui? Sauro, por favor, eu estava numa posição aqui e o nosso câmera aqui pediu para eu ir um pouquinho mais para frente porque tinha uma marquinha aqui. É assim que se faz, com educação, com gentileza. Agora, imagina que, apesar de todos estarem trabalhando para o mesmo produto, um já não aguenta mais o outro. Tá vendo? Olha lá, ó, não fez. Tá vendo? Ó, eu sabia. Tá, ó, de novo. Eu não suporto mais você. E bate porta, e um cotovela o outro. Esse ambiente passa a se tratar de uma guerra entre os profissionais e não de uma contribuição entre os profissionais para produzir algo excelente, algo bom. Comunicação graciosa. Olha, se você semear isso no seu trabalho, muito provavelmente você vai colher um ambiente moldado segundo as suas palavras. Evite as palavras torpes, valorize a comunicação graciosa, a comunicação que valoriza as pessoas, a comunicação gentil e amorosa, e você vai colher algo muito precioso no seu trabalho, acredite nisso. Semana que vem a gente continua essa conversa e você já pode começar a treinar esse tipo de comunicação no seu trabalho, ok? Grande abraço e até breve!